Sul-Americana, hein? Corinthians em campo essa noite lá em Buenos Aires, enfrentando o Racing, valendo vaga para a próxima fase da Sul-Americana. A gente vai conferir aí a preparação do timão. No estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, Carille comandou um treino fechado e permitiu acesso apenas durante o aquecimento. O trabalho desta terça-feira foi focado em bolas paradas e cobranças de pênaltis. A principal dúvida para a partida diante do Racing é quem será o substituto de Júnior Urso, que não joga porque não foi inscrito na Conmebol Sul-Americana. Ramiro é o principal candidato à vaga. Com isso, a provável escalação é Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Ramiro, Sornosa, Pedrinho, Gustavo e Cleison. Esquema 4-3-3. Depois do treinamento, a delegação esteve no estádio El Cilindro para fazer o reconhecimento do gramado do palco da partida. Nós venimos com nossa mentalidade de ser gran partido, sacar buen resultado para llevarnos a la clasificación. Sabemos la cualidad que tienen los jugadores de Racing, así que bueno, esperemos nosotros hacer un gran partido y marcar goles, que eso va a ser lo más importante. Depois de vencer o clássico de Avejaneda contra o Independiente, o Racing retorna o foco para a Copa Sul-Americana, mas nem tão focado assim. Isso porque o time terá uma equipe completamente alternativa diante do Corinthians, com 8 mudanças em relação ao time que venceu o maior rival. Faltando apenas 6 rodadas para o fim do campeonato argentino, o Racing ocupa a ponta da tabela de forma isolada. Depois do placar de 1-1 na Arena Corinthians, os argentinos jogam por uma igualdade sem gols para avançar, além de uma simples vitória. O Racing, pessoal, para quem está em casa, o Racing vai jogar um jogo decisivo contra o Corinthians pela Sul-Americana, poupando alguns jogadores. O Racing está a 5 jogos de conquistar um título importantíssimo, que é a Superliga Argentina. Então, pode ser que o Cudê poupe um ou outro jogador. Embora esse jogo, até pelo próprio staff do Racing, pelo próprio torcedor, é um jogo importantíssimo. Eles querem sim um título, não conquistam um título internacional há bastante tempo, né? Mas o Jackson, se nós aqui no futebol brasileiro defendemos a tese de que, por exemplo, grandes clubes têm um grupo grande para poder dividir em várias competições, por que o Racing não tem? Por que a gente cria essa desconfiança com o futebol se a gente também não sabe quem é que tem no banco de reservas lá? Porque o Cudê tá voando, né? Exatamente o que você falou, são 5 rodadas, recentemente ganhou o clássico ali contra o Independente, agora tem ainda a derrota do Defensa e Justiça para o Boca, alargou ainda mais o passo, e mesmo quem jogue hoje, gente, está todo mundo querendo passar de fase. Não pense que é porque a equipe do Racing tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores a menos daquele grupo titular, porque essa galera que também é titular vai estar no banco. Vai estar todo mundo ali no banquinho, sentadinho, esperando qualquer alternativa. São 3 alternativas, 3 mudanças que podem acontecer. Jogo difícil. E falando nisso, em que situação dos clubes brasileiros na Sul-Americana, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Nós tivemos eliminação na Libertadores, a gente daqui a pouco ressalta sobre isso. Mas é fator preponderante, sim, o que o Sornosa falou, né? É jogar ofensivo, fazer um gol lá para complicar a vida deles. Tarefa dificílima, impossível não. Mas é uma missão daquelas dificílimas para colocar o Corinthians na próxima fase. E é um jogo de risco, sim. É um jogo de risco, sim. Não pela dificuldade que o Corinthians vai ter em campo, independentemente se o Racing poupar ou não titulares. Mas é pela fase, né? O Corinthians está buscando afirmação e já a gente chegando em março, com um técnico que retornou ao clube cercado de expectativa. Uma eliminação essa noite, olha, vai reforçar, vai dobrar os questionamentos. Em torno do Corinthians e do trabalho do Carille. Aqui, voltando para cá, tem uma expressão muito interessante nesse início de temporada. Certamente você já está ouvindo falar aí, né? A Gustavo dependência. Pois é, já tem até apelido e está fazendo por merecer nessa fase do Gustavo. Quando não marca, o Gustavo ele dá assistência. Será que o Corinthians virou mesmo um time que depende daquele atacante que chegou sem expectativa alguma? Estou falando do Gustavo. É Gustavo e mais 10? O Corinthians? Olha aí. Já virou até trending topics nas redes sociais. Uma tag longa. Estamos numa evolução. O cara voltou com tudo da temporada no Fortaleza. Um começo fulminante que já está sendo chamado de...
crescente. Pois é, com ele o timão cresce. Desde o retorno, o Gustavo já marcou 7 gols em 11 jogos. E mais uma vez ele salvou a equipe de Fábio Carille. Não balançou as redes, é verdade, no duelo contra o Botafogo pelo Paulistão. Mas deu aquela assistência para o argentino Bocelli fazer a torcida corintiana, ufa, respirar aliviada. Que dupla, hein? Que dupla! Ele acabou dependendo pela situação, né? Mas a gente nos outros jogos, principalmente gostei muito contra o Racing, gostei contra o São Paulo, gostei da reação, né? Finalizamos 31 vezes contra a Avenida. E é uma arma, né? A gente teve uma arma dessa que era o Jô, de brigar por essa bola, de ser um goleador, de preparar para os outros também. Só de falar que eu lembro quantos gols o Jô preparou para Rodriguinho e para os outros. E o Gustavo também está numa fase maravilhosa. Entrou e acabou contribuindo com aquilo que a gente imaginou no banco. O cara, ele ficou muito surpreso com a minha evolução. E é bom o Corinthians ficar de olhos bem abertos, porque o centroavante está na mira dos predadores europeus. Olha aí, site do jornal inglês Team Walk. A informação é de que os ingleses do Watford teriam 40 milhões de libras, aproximadamente 195 milhões de reais, para gastar na contratação de 2 atletas na próxima janela de transferência na metade de 2019. E adivinha só quem é do interesse do clube? Quem tá lá na foto do site todo feliz, comemorando gol, sorrisão branco, olha que lindo. Ele, o protagonista da... E graças a Deus estou bem confiante, tranquilo e as coisas vão acontecendo muito bem. Paulo Lima, rapaz, tem dependência mesmo do Gustavo? É cedo para falar, mas que ele está sendo o cara da decisão, tá, né, Calheiros? Inclusive, essa é a grande expectativa daqueles que apostavam mais numa dupla Bocelli e Wagner Love, e o Gustavo está tomando conta do espaço. E desde o início eu falo assim, gente, o cara foi artilheiro do ano passado, 30 gols, né? Chegou e tomou conta da posição. Eu acho que é cedo ainda para falar a independência do Gustavo, mas que hoje é o cara que está decidindo, isso aí é indiscutível. E como é que fica, o Paulo Lima? Eu vou fazer uma pergunta para você, mas já lançando para quem tá ligado no Bom Dia Fox essa quarta-feira, participar com a gente na hashtag Bom Dia Fox Quarta. Aquela pergunta bem original. A dupla de ataque do Corinthians tem que ser Gustavo com Bocelli, Gustavo com Wagner Love? Em princípio com Wagner Love, até porque o Carille disse que não jogaria com Bocelli e com o Gustavo lá na frente, né? Eu acho que é com Wagner Love. Em princípio essa é a dupla, né? Acho que o Bocelli vai aguardar um pouquinho. E o grande problema é exatamente esse, né? Porque a gente viu aí, mal começou o campeonato e ele já é moeda de troca, moeda de encher o cofrinho do Corinthians numa possível negociação. Eu acho que é isso também que a diretoria do Corinthians está, né, querendo enfatizar cada vez mais, né? Que é um cara que decide, e hoje o futebol internacional, o futebol mundial, quando aparece um cara goleador, um 9 com essa característica, né, sempre chama atenção. Mas enfim, é melhor escolher melhor o clube, né? Melhor escolher melhor o clube, escolhe um pouquinho mais, dá um tempinho mais aqui, né? O Corinthians pode passar de fase hoje na Sul-Americana, ser importante para o prosseguimento dele, mas é uma moeda muito forte que o Corinthians já está colocando na vitrine do futebol europeu, infelizmente. A gente fala de dupla, né? De ataques, né? De ataque, né? O Pedrinho e Gustavo me agrada mais, hein? Mas agora... Pedrinho e Gustavo, essa dupla me agrada mais. A gente tem visto o Carille justamente optando por jogadores velozes, né? Ele voltando àquele esquema que ele já trabalhava no Corinthians, com 2 jogadores abertos, né? Jogadores de lado de Pedrinho, Cleison. Hoje ele vai ter o Pedrinho e o Cleison, né? O Pedrinho seria o Romero de 2017. Exatamente. Né? E a referência, o Gustavo é o Jô. Né? É aquele espelho daquele Corinthians. Exatamente. E o Sornosa ainda está distante, não é ainda exatamente o Rodriguinho, que estava naquela fase iluminada naquela temporada, mas está aí, ó. Tem o Jadson, o Ramiro mais uma vez. É uma convicção, né? É uma convicção aí do técnico Fábio Carille. É o que tem de melhor. O que apostando nessas áreas. Não tem o Jadson, né? O Jadson não viajou. Tá machucado, tá se recuperando. Mas dos jogadores disponíveis... É o que tem de melhor. Tá abrindo mão do Bocelli para começar o jogo, tá abrindo mão do Wagner Love. Tá aí, ó, o provável Racing, que é um time também que a gente já tá se acostumando, né? O Lisandro Lopes em ótima fase. Jogando muita bola. Mas tá ali, pelo menos nessa projeção de escalação, ele não aparece. Vai ficar no banco, né? Porque o Andrés Rios, né, que teve aqui recentemente no futebol brasileiro. Nery Cardoso é muito bom jogador, né? Enfim, é um time, olha, é um time chato, é um time cascudo esse time do Racing, não à toa, tá muito perto aí de conquistar o título no futebol argentino.
Mas você, torcedor corintiano, tá empolgado? Tá acreditando aí na classificação, na vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana? Participe. A hashtag